A raça de cão terrier tibetano foi nascido e criado em mosteiros por lamas, há mais de 2000 anos atrás. Essa raça de cachorro foi mantido como amuletos de boa sorte, mascotes, cães de guarda e companheiros. Além de pastorear ovelhas, eles também eram usados para recuperar objetos. Conhecido como cachorro santo do Tibete, eles nunca eram vendidos, mas apenas dados como presentes por monges para promover a boa fortuna. Análises recentes de DNA concluíram que o terrier tibetano é descendente de raças de cães muito antigos. Devido à localização geográfica isolada da Tibete, os terrier tibetano foram acasalados entre si, durante muitos anos, mantendo-se assim cães de raça pura. A partir do momento que essa raça de cachorro foram consideradas emissários de boa sorte, as pessoas passaram a acreditar que maltratar ou vender um terrier tibetano poderia causar má sorte para a família e a aldeia. Esses cães chegou à Europa, mais precisamente na Inglaterra, com o Dr. Greg, no ano de 1922. O Dr. Greg ganhou um terrier tibetano fêmea, que foi dado a ele por ter realizado uma cirurgia em um paciente com muito sucesso. Depois o doutor adquiriu um outro cão macho e começou a criar a raça, na Europa. O cão Border Collie é original da Grã-Bretanha. Foi adotado como pastor de ovelhas pelos fazendeiros e era muito útil por sua resistência e independência para agrupar e caminhar com animais entre as montanhas e vales do país. A raça recebeu esse nome em 1975 como referência entre a Escócia e a Inglaterra. Antes disso, era chamado de Sheepdog. Os primeiros Border desembarcaram na América ainda no século XIX. A espécie foi muito utilizada na exploração da agricultura no oeste do norte americano. Essa raça de cão é considerada uma das mais inteligentes e leais. De porte médio e popular pela aparência, ele tem muita energia e está sempre apto para praticar bem alguma atividade. Por isso, tem conquistado cada vez mais tutores que buscam por um companheiro para rotinas mais agitadas. Essa raça de cão tem muita energia, por isso as atividades físicas que ele faz têm que consumir toda a energia que ele carrega, ao mesmo tempo que proporcionam novos aprendizados. O cão, pastor Shetland, tem sua origem na ilha Shetland, na Escócia. Esses animais foram criados para pastorear rebanhos menores de ovelhas e pôneis. Nos tempos de frio, esses cães costumavam ficar dentro de casa com seus donos. Assim, passaram a fazer parte também da família. Esses cães têm como ancestrais os Collie e os Border, que possuem um tamanho um pouco maior. Acredita-se que essas duas raças tenham sido cruzadas com cães de pastoreio da ilha e tenham originado o pastor Shetland. Isso pode ter acontecido por volta dos anos 1700. Os ingleses, por volta de 1800, levaram os Shetland para a Inglaterra. No novo país eles ficaram conhecidos, inicialmente, como collies em miniaturas. Em 1909, a instituição inglesa Kennel Club reconheceu o pastor Shetland como uma raça nova de cão. Esses cães têm uma personalidade muito doce e gentil com seus donos. Eles irão fazer de tudo para agradar os integrantes de sua família. Isso será expresso por meio de seus alto latido, mas não espere que ele tenha a mesma simpatia com pessoas estranhas. O cão ou English Sheepdog é original da Inglaterra, mais precisamente no oeste do país. No entanto, o título de pastor gera algumas controvérsias. Há indicações de que, na verdade, ele era utilizado no transporte de gado por estradas rurais. Assim como aconteceu com outras raças, o processo de abstenção foi feito pelo cruzamento de diferentes cães. Não se sabe ao certo quais eram essas raças, mas a padronização do peludinho foi feita por Whitman Freeman Lloyd, especialista em ovinos e cães pastores no fim do século XIX. Essa raça tem conquistado cada vez mais as famílias com sua aparência fofinha e jeitinho dócil. Eles são ágeis e brincalhões. Quem for ter um cão desse porte, deve ter em mente que se trata de um peludo ativo e enérgico. O recomendável é incluir na rotina dele a prática de exercícios físicos de 20 a 40 minutos por dia. O Instituto American Kennel Club reconheceu o All English Sheepdog em 1885. No Brasil essa raça ficou muito conhecida graças à TV Globo, que fez um programa chamado TV Colosso, que tinha como estrela principal Priscila, que era um cão dessa raça. O cão, pastor polonês da planície, tem sua origem na Polônia, e seu nome original é Puszczyk Kizarek. Ele é considerado um ótimo cão de companhia. Este animal, segundo a história,
É descendente do poli e de cães do pastoreiros. Sua história nos remete ao século XIII, onde um comerciante polonês chamado Kazimierz Grabski comercializava embarques de grãos para a Escócia. Num certo dia, trouxe 6 cães para ajudar com a movimentação das ovelhas em seus pastoreios. Um outro comerciante ficou tão vislumbrado com as habilidades dos cães que pediu um cão e 2 cadelas, em troca por um carneiro e 2 ovelhas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a raça de cão quase foi extinta. Isso só não aconteceu por causa de um médico chamado Dr. Datary Niewiks. O pastor polonês da planície é um cão muito ágil e com temperamento balanceado. Eles possuem uma postura um tanto quanto irrequieta, pois foi acostumada a trabalhar e a se manter sempre ocupada. Portanto, será mais feliz brincando ou fazendo algo que deixe seu corpo em movimento. O cão Springer Spaniel inglês é uma raça oriunda da Inglaterra. De origem não exatamente definida, foi o primeiro usado para caça. No século XIX, ganhou mais massa em sua cabeça e ficou mais forte, após cruzamento artificiais. O nome Springer Spaniel inglês vem do inglês spring que quer dizer saltar, um termo que faz referência à especialidade desta raça, ou seja, saltar em cima da caça. De faro, aguçado e muito inteligente, ainda é considerado vigoroso e amável. Sua pelagem é farta e sua andadura é característica mesmo quando movimenta-se lentamente. O Spaniel é amigável, ansioso para agradar, rápido para aprender e disposto a obedecer. Sua atenção o torna um bom companheiro de caça. Esse cão escolherá, muitas vezes, uma pessoa na família para ser leal e ficar com essa pessoa tanto quanto possível. É uma raça sociável que beneficia a companhia de crianças e lida muito bem com outros animais de estimação. Eles adoram água e tendem a se molhar, sempre que tiverem a chance. Ele é cheio de energia e muito inteligente. Adora brincadeiras, é muito carinhoso e gosta de receber carinho de seu dono. É um cãozinho muito tranquilo para ter em casa. O cão Border Collie é original da Grã-Bretanha. Foi adotado como pastor de ovelhas pelos fazendeiros e era muito útil por sua resistência e independência para agrupar e caminhar com animais entre as montanhas e vales do país. A raça recebeu esse nome em 1975 como referência entre a Escócia e a Inglaterra. Antes disso, era chamado de Sheepdog. Os primeiros Border desembarcaram na América ainda no século XIX. A espécie foi muito utilizada na exploração da agricultura no oeste do norte americano. Essa raça de cão é considerada uma das mais inteligentes e leais. De porte médio e popular pela aparência, ele tem muita energia e está sempre apto para praticar bem alguma atividade. Por isso, tem conquistado cada vez mais tutores que buscam por um companheiro para rotinas mais agitadas. Essa raça de cão tem muita energia, por isso as atividades físicas que ele faz têm que consumir toda a energia que ele carrega, ao mesmo tempo que proporcionam novos aprendizados. O boiadeiro australiano é um cão natural e desenvolvido na Austrália para pastorear os rebanhos bovinos. A maioria das propriedades rurais australianas não eram cercadas, e para facilitar o eficiente manuseio de ovinos e bovinos, foi estabelecida a criação de rebanhos juntos a raças de cães que auxiliassem no trabalho de manutenção dos animais. Assim, desenvolveu-se o boiadeiro australiano, cão forte, energético e inteligente, perfeito para o trabalho com rebanhos bovinos. Contudo, é reconhecido que os boiadeiros são resultados de uma miscigenação que começou com cachorros de pastoreio, possivelmente com o collie, de pelo curto, e o australiano Kelpie, e o dinho, o famoso cão selvagem australiano. Esse cão teve uma performance impressionante na época, se tornou uma raça de cães que mais colaborou com o desenvolvimento da pecuária na Austrália. O boiadeiro australiano foi aceito pelo American Kennel Club em maio de 1980. Os machos dessa raça podem medir de 46 a 51 cm e as fêmeas entre 43 a 48 cm. Seu peso varia entre 15 e 25 kg. Na década de 70, o cão boiadeiro australiano chegou à Europa, na região do Reino Unido, Países Baixos e Bélgica. A exportação do animal era muito desejada pelos europeus, principalmente pela sua ótima resistência ao trabalho. O terrier é natural da ilha de Skye, a noroeste da Escócia, local que permaneceu por muito tempo selvagem e sem influência externa. Acredita-se que seu ancestral, um terrier rústico, de pelo longo e caçador de texugos, foi o principal trabalhador canino para os habitantes da ilha. Apenas no início do século XVII, quando ele foi cruzado com outras raças caninas,
Como bichon maltês, ele atingiu características mais próximas ao que enxergamos na raça atualmente. Após uma visita da apaixonada por cães, a toda-poderosa rainha Victoria se interessou na raça, fazendo com que ela se tornasse desejada pela realeza da época. Diziam que até uma duquesa se sentiria envergonhada se aparecesse sem estar na companhia de um husky. American Kennel Club AKC o reconheceu em 1887. Hoje, poucas pessoas ainda têm um husky terrier, tanto é que em 2005, apenas 30 cães da raça nasceram no Reino Unido. Essa não é uma raça muito difundida pelo mundo e hoje é basicamente encontrada em criadores e treinadores que participam de dog shows. O pastor da Rússia. Existem diferentes variantes em relação à origem dessa raça. Acredita-se que uma delas seja descendente dos cães criados por pré-eslavos. Acredita-se que os pré-eslavos tiveram cães babudos pré-históricos como pastores e protetores. Esses cães babudos pré-históricos, Obrodasti em russo, foram descritos como pastores assassinos ou assassinos de russos pelo músico russo Eli Sabanev. Essa raça foi criada por nobres russos e totalmente desenvolvida em 1790. Os cães pastores europeus e eslavos são descendentes dos mesmos ancestrais e são semelhantes. Isso acontece porque vários cães pastores, com sua pelagem longa e peluda, foram exportados para a Europa. Um registro destaca a chegada desses cães, junto com ovelhas da raça Merino, à Espanha em 1797. Outra teoria acredita que os pastores australianos eram pequenos demais para proteger e guiar as ovelhas e também para enfrentar os lobos e outros predadores. Portanto, eles teriam sido cruzados com outros cães pastores de Lebrel. Em seguida, teriam sido escolhidos apenas os maiores descendentes, os mais agressivos e mais resistentes. O que se sabe é que um ancestral direto do pastor da Rússia Meridional é o lobo. O pastor da Rússia Meridional é caracterizado por ter um temperamento impetuoso, enérgico, agressivo e até desconfiado. O bichon havanês é a única raça de cachorro com origem cubana. Eles são muito companheiros com seus tutores e não oferecem perigo, nem a outros animais e tampouco para estranhos. Adoram brincar e são bem descontraídos, por isso as crianças se dão muito bem com esses cães. O cão bichon havanês é muito inteligente, o que torna mais fácil o adestramento e adaptação com outros pets. Além disso, é um cachorro alerta, que mesmo com seu pequeno tamanho tentará defender seus tutores como puder. Apesar de não ser barulhento, quando achar que algo ou alguém oferece perigo, vai latir. O cachorro bichon havanês é pequeno e robusto. Ele é bastante adaptável e não tem um lugar de preferência para viver. Em grandes quintais, vai brincar e correr bastante. Contudo, por ser pequeno, também se dá bem em apartamentos e locais apertados. O havanês não precisa de uma rotina de exercícios rígida. Em qualquer fase da vida em que esteja, uma caminhada ou brincadeiras com os tutores já serão suficientes para ele. Uma das maiores curiosidades da raça de cachorro bichon havanês é a singularidade em ser a única de origem cubana. Por essa razão, ela é muito importante no país e, atualmente, tem se tornado ainda mais popular em outros territórios também. O bichon havanês foi o cão mascote da aristocracia cubana por muitos anos. Isso só acabou no início do século XX, quando as raças de cachorros no país passaram a ser baseadas em padrões norte-americanos. Os registros mais antigos encontrados sobre a raça Chow Chow figuram entre as esculturas e cerâmicas da dinastia Han, que governou a China entre 206 a.C. e 22 d.C., mas alguns historiadores acreditam que sua ancestralidade possa ser ainda mais antiga, originária da Mongólia e da Sibéria e, posteriormente, levada para a China. Embora algumas especulações indiquem que o Chow Chow seria o resultado do cruzamento entre o mastim tibetano e os Spitz, sua ancestralidade ainda é considerada um mistério. Na China do século VII, os Chow Chow eram úteis em várias atividades, como o cão de guarda e de tração, uso mais frequentemente adotado pelos camponeses daquela época. Outro emprego comum era como cachorros de briga, nas práticas de rinhas. Foi por meio do comércio entre a China e a Inglaterra, no século XIX, que o Chow Chow foi trazido para o Ocidente, trazidos por navegantes chineses. Em terras europeias, ele atraiu a atenção de muita gente por sua aparência peculiar e, por volta de 1880, passou a figurar nos zoológicos londrinos, com direito à visitação da Rainha Vitória. Na Inglaterra,
A raça passou por uma série de modificações para ficar maior e mais musculosa. Essa raça pode pesar de 20 a 30 quilos. Mede de 43 a 50 centímetros. Sobre a origem do nome, uma teoria de que veio de uma palavra gaélica que quer dizer útil, o que descrevia o valor desses cães nas fazendas e rebanhos para os celtas, primeiros habitantes das Ilhas Britânicas. Embora a proteção e o pastoreio de ovelhas seja uma das funções caninas mais antigas, só há evidências do collie a partir de 1800. A Rainha Vitória se encantou pela raça. Com seu apoio, a popularidade do collie cresceu não apenas entre os criadores de ovelhas, mas também entre membros da classe alta, que se apaixonaram por sua beleza. Em 1886 foi estabelecido um padrão que descreve a raça até os dias de hoje. Na mesma época, como os cães pastores de ovelhas tinham ficado importantes na América, os colonos levaram collies com eles para o Novo Mundo. Em 1878, a Rainha Vitória colocou a raça novamente sob os holofotes apresentando 2 collies na exibição de cães de Westminster. Isso despertou o desejo na elite americana de juntar ao clã collie, e logo o collie estava presente nos círculos de maior prestígio da América.